Olá, meus irmãos. Aqui nós começamos mais um estudo com a permissão do Senhor. E o tema de hoje é a batalha que Davi decidiu não lutar. Meus irmãos, a vida de Davi, ela é uma das mais ricas e profundas da Bíblia. Desde jovem, ele mostrou uma fé incrível em Deus. Ele foi escolhido por Deus enquanto ainda era pastor de ovelhas. Derrotou o gigante Golias quando ninguém mais em Israel teve coragem. E se tornou um dos maiores líderes do povo de Deus. Veja que Deus deu a Davi vitórias impressionantes. Inimigos foram vencidos, o território de Israel cresceu e Jerusalém se tornou o centro político e espiritual da nação. Mas, no entanto, a vida de Davi, ela também nos mostra que mesmo aqueles que andam com Deus, eles podem enfrentar momentos muito difíceis. Um dos episódios mais dolorosos de sua história acontece exatamente quando o seu próprio filho, Absalão, ele se revolta contra ele. Nesse momento nós vemos uma situação que parece estranha. O mesmo homem que enfrentou gigantes e exércitos poderosos, ele decide fugir ao invés de lutar. E por que Davi tomou essa decisão? A resposta, ela revela um dos momentos espirituais mais profundos da sua vida. Nesse episódio nós veremos a humildade, arrependimento e sabedoria espiritual, amor, mesmo diante da traição e uma confiança total no plano de Deus. É importante deixar claro que Davi não se recusou a defender o seu reino para sempre, mas ele decidiu não lutar naquele momento específico, entendendo que lutar contra aquela situação seria lutar contra a própria disciplina de Deus. Vamos entender um pouco sobre isso, falando sobre a palavra profética que anunciou esta crise. Então veja que antes da revolta de Absalão, Davi havia passado por um momento muito sério de um erro espiritual. O seu envolvimento com Batseba e a morte de Urias trouxeram consequências profundas. Veja, quando o profeta Natão o confrontou, Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu de verdade. Deus perdoou Davi, mas também anunciou que haveriam consequências dentro da própria casa do rei. Lá em 2 Samuel 12 nós lemos: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E essa palavra profética, ela é essencial para nós entendermos tudo o que acontece depois. A revolta de Absalão, ela não é apenas um problema político, ela faz parte de um processo de disciplina permitido por Deus. E Davi provavelmente nunca se esqueceu disso e guardava essa palavra no seu coração. Quando os acontecimentos começaram a se desenrolar, ele entendeu que ele estava vivendo algo que já havia sido anunciado. Resistir a isso seria o mesmo que resistir à correção de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre a revolta que nasceu no coração do povo. Veja, Absalão não começou a sua revolta de repente. Durante anos ele trabalhou em segredo para conquistar o coração das pessoas. Ele se posicionava junto aos portões da cidade, onde os israelitas levavam seus problemas para serem julgados. Ali, ele ouvia o povo, mostrava simpatia e dava a entender que poderia oferecer uma liderança melhor. E com o tempo, Absalão começou a ganhar influência. A Bíblia nos mostra que ele foi conquistando o apoio das pessoas aos poucos e quando finalmente declarou a sua revolta, muitos já estavam prontos para segui-lo. Em 2 Samuel 15 diz, então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração dos homens de Israel segue a Absalão. Veja, essa situação, ela se torna ainda mais dolorosa porque o líder da conspiração, ele não era um inimigo estrangeiro, mas o próprio filho de Davi. Vamos falar sobre a decisão inesperada de fugir. Veja, quando a notícia da revolta chega ao rei, Davi toma uma decisão surpreendente. Em vez de organizar uma defesa dentro de Jerusalém,
ele decide sair da cidade rapidamente. Em 2 Samuel 15 nós lemos: Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não podemos escapar de Absalão. Veja, essa atitude, ela pode até parecer estranha à primeira vista. Davi era um guerreiro experiente e tinha homens valentes ao seu lado. Ele havia vencido inimigos muito mais poderosos do que o seu próprio filho. Mas Davi entende que aquela crise, ela não é apenas militar. Existe uma dimensão espiritual envolvida. Ele reconhece que aquele momento está relacionado com a disciplina de Deus anunciada anteriormente. E por isso a sua reação, ela é marcada por humildade e não por orgulho. Então, ele decide não lutar contra a vontade permissiva de Deus naquele instante. Vamos falar um pouco sobre a fidelidade de Itai, o consolo de Deus no deserto. Veja que, mesmo no momento de maior rejeição, Deus providencia sinais de fidelidade. Quando Davi estava saindo, ele encontrou Itai, o giteu, que era um estrangeiro que havia chegado recentemente a Jerusalém. Davi até tentou dispensá-lo, dizendo que ele não precisava se envolver naquela crise, mas, no entanto, a resposta de Itai foi de uma lealdade profunda. Em 2 Samuel 15 diz assim: Vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali também estará o seu servo. Veja que Deus usa pessoas improváveis para nos lembrar de que não estamos sozinhos, mesmo quando o mundo parece desabar. E por que Davi não consultou o profeta Natã? Veja que, em muitos momentos de sua vida, Davi buscou a direção de Deus antes de agir. Frequentemente, ele consultava a Deus através de profetas ou sacerdotes e, no entanto, durante a revolta de Absalão, a Bíblia não registra que ele tenha consultado o profeta Natã imediatamente. Veja que isso pode ter acontecido por diferentes razões. A situação surgiu de uma forma repentina e exigia uma decisão imediata. Então, além disso, Natã quase não aparece mais nos relatos daquele período. Vamos falar agora sobre a fé no silêncio de Deus. Veja, existe também uma explicação espiritual importante de que Deus já havia falado anteriormente através da palavra profética registrada lá em 2 Samuel 12. Davi possivelmente, ele entendeu que aquele momento estava relacionado com o cumprimento desta palavra e não precisava de uma nova confirmação para aceitar essa disciplina. Isso nos ensina sobre a fé no silêncio de Deus. Muitas vezes, quando enfrentamos crises, nós queremos uma nova palavra ou um sinal visível. Davi, porém, descansou no que Deus já havia falado. Ele não precisava de uma nova revelação para confiar no caráter daquele que o guiava. A sua fé era sustentada pela memória da fidelidade de Deus e pela aceitação da sua soberana vontade. Vamos falar agora sobre o ribeiro de Cedron, que é o início do caminho da humilhação de Davi. Veja que, ao sair de Jerusalém, Davi atravessa o ribeiro de Cedron. E esse detalhe aparentemente simples, ele tem um significado profundo. O Cedron separava Jerusalém do Monte das Oliveiras e, historicamente, era um lugar onde impurezas e idolatrias eram jogadas para fora da cidade. E ao atravessá-lo, Davi estava deixando para trás o centro do poder e iniciando um caminho de humilhação, carregando sobre si o peso das consequências do pecado e da dor do povo. Em 2 Samuel 15 nós lemos: E toda a terra chorava em alta voz, passava também todo o povo, e também o rei passou o ribeiro do Cedron. Veja, o rei que havia entrado na cidade em vitória, agora ele sai chorando, acompanhado por um grupo de pessoas fiéis. Esse momento, ele mostra que até mesmo aqueles que são usados por Deus, eles podem passar por períodos de profunda dor.
e séculos depois, Jesus também atravessaria esse mesmo ribeiro na noite da sua traição. Lá descrito em João 18:1. E assim como Davi foi traído por Absalão, um filho amado, Jesus, seria traído por Judas, alguém que andava ao seu lado e compartilhava da sua mesa. Veja, o cedron, portanto, ele se torna um marco simbólico, ou seja, um lugar onde o ungido do Senhor aceita beber o cálice da rejeição humana para cumprir a vontade do Pai. Vamos falar sobre a subida do Monte das Oliveiras. Em 2 Samuel 15 também nós lemos: Davi, porém, subiu pela subida do Monte das Oliveiras chorando. Veja, enquanto o cedron ele marca a separação, a subida do Monte das Oliveiras representa a busca ativa por Deus em meio à dor. A Bíblia, ela descreve Davi com a cabeça coberta e os pés descalços. Ela é um sinal de luto, mas também de entrega voluntária diante do Senhor. Ele não sobe aquele monte apenas para fugir. Ele sobe para orar, para entregar, para dizer com a vida: eis-me aqui, faça-se de mim como melhor lhe parecer. E aqui há um paralelo espiritual profundo com Cristo. Jesus também subiu ao Monte das Oliveiras após a última ceia, na mesma noite em que seria traído. Ambos foram traídos por alguém próximo. Davi por Absalão e Aitofel, e Jesus por Judas e pela conspiração religiosa. Ambos subiram o monte carregando dor, mas também com o coração disposto a se render à vontade divina. A diferença é que Davi subiu chorando as suas próprias consequências, e Jesus subiu para interceder por nós, carregando o pecado do mundo. A subida de Davi, ela nos ensina que quando nós não podemos mudar as circunstâncias, nós podemos mudar a nossa posição diante de Deus. O caminho da humilhação, quando percorrido com fé, se transforma em um altar de entrega. E o mesmo Deus que ouviu Davi no Monte das Oliveiras é o mesmo Deus que nos ouve hoje, quando nós escolhemos confiar, mesmo quando estamos sendo traídos. Vamos falar um pouco sobre a oração contra o conselho de Aitofel. Veja, irmãos, Aitofel era considerado um dos conselheiros mais sábios de Israel. Quando Davi descobre que ele havia se unido à conspiração, ele faz uma oração simples pedindo que Deus frustrasse os seus planos. Lá em 2 Samuel 15 diz: ora, tendo Davi sido avisado que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão, ele disse: ó Senhor, eu peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Vamos entender agora um pouco sobre esse equilíbrio entre a oração e a ação. Então veja que imediatamente após orar, Davi envia Husai, que volta a Jerusalém com uma missão delicada, que era de se infiltrar no conselho de Absalão. E assim, quando Aitofel apresentou os seus conselhos estratégicos, Husai já estava posicionado no palácio para contrapor a sua sabedoria. E aqui nós vemos o equilíbrio perfeito entre a oração e a ação. Davi não ficou paralisado apenas esperando um milagre cair do céu e nem agiu de forma ansiosa confiando apenas na sua estratégia. Ele orou como se tudo dependesse de Deus e agiu com sabedoria que Deus lhe deu. Isso é a dependência ativa. Nós fazemos a nossa parte com excelência, mas entregamos o resultado àquele que governa todas as coisas. Veja, a estratégia de Husai foi um instrumento, mas a resposta veio do céu. Lá em 2 Samuel 17 diz: porque o Senhor ordenara que o bom conselho de Aitofel se tornasse loucura. Mesmo enquanto Davi estava em fuga, Deus continuava trabalhando silenciosamente nos bastidores.
Vamos falar um pouco sobre a entrega total à vontade de Deus. Irmãos, nesse momento, nós vemos uma das declarações mais profundas de fé em toda a vida de Davi. Ele reconhece que o trono não depende da sua força, nem mesmo da sua estratégia militar e nem tampouco do tamanho do seu exército. Tudo depende da vontade de Deus. Em 2 Samuel nós lemos: torna a levar a arca de Deus à cidade. E se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para ver a arca e a sua habitação. Porém, se disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça-se de mim como o melhor lhe parecer. Vamos falar sobre o coração quebrantado, que é o segredo da restauração. Veja, Davi, ele demonstra estar disposto a aceitar qualquer resultado. Essa é a essência da batalha que ele decidiu não lutar, a batalha contra a soberania divina. A sua postura, ela reflete o espírito do Salmo 51. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi entendeu que diante de Deus, ele não tinha direitos a exigir, apenas misericórdia a clamar. Ele não lutou pelo trono porque ele sabia que o trono era de Deus. E se Deus quisesse que ele voltasse, ninguém poderia impedir. Esse despojamento é o que abre as portas para a verdadeira restauração. Vamos ver agora o trecho que Simei amaldiçoa Davi. Veja, durante a fuga, um homem chamado Simei, ele começa a amaldiçoar a Davi e jogar pedras contra ele. Alguns dos homens que estavam com o rei quiseram até matá-lo imediatamente, mas, no entanto, Davi reage com surpreendente humildade. Ele fala: deixai-o amaldiçoar, porque o Senhor lhe ordenou. Veja, ele reconhece que talvez o próprio Deus estivesse permitindo aquela humilhação como parte da sua disciplina. Essa atitude, ela revela um coração profundamente quebrantado diante do Senhor. Davi viu a mão de Deus na ofensa humana e preferiu suportar a vergonha e buscar a vingança do que buscar a vingança prematura. Vamos falar sobre os salmos que refletem este período de dor. Muitos estudiosos, eles entendem que o Salmo 3, ele foi escrito quando Davi fugia de Absalão. Ele expressa o sentimento de estar cercado por inimigos, mas, ao mesmo tempo, ele revela confiança no cuidado de Deus. O Salmo diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. E veja que há um detalhe extraordinário no versículo 5 deste mesmo Salmo. Eu me deito e durmo, e acordo porque o Senhor me sustém. Mesmo em meio à crise, Davi continua buscando a presença do Senhor e encontra paz para dormir. Isso mostra que a não luta externa gerou uma paz interna. Vamos falar agora sobre o amor de um pai no meio da guerra. Veja, quando a batalha final acontece, Davi demonstra novamente o coração de um pai. Mesmo sendo traído e perseguido, ele pede que os seus comandantes preservem a vida de Absalão. Ele diz: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E quando ele recebe a notícia da morte do filho, a sua dor se torna evidente. Em 2 Samuel nós lemos: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Veja, essas palavras, elas revelam o profundo amor de um pai ferido. Davi lutou contra o exército, mas nunca deixou de amar o seu filho. Vamos falar sobre a disciplina, que não significa rejeição. Irmãos, um aspecto importante dessa história é compreender que disciplina não significa abandono.
Deus permitiu que Davi enfrentasse consequências por seus erros, mas ele não retirou dele a sua promessa, nem mesmo a sua presença. Essa diferença ela é essencial para nós entendermos o caráter de Deus. O Senhor, ele corrige seus filhos, mas ele não os abandona. A dor que Davi sentiu foi uma prova da sua filiação e não da sua rejeição. Vamos falar agora sobre o retorno de Davi a Jerusalém. Veja que depois da morte de Absalão, o povo começa a reconhecer que Davi ainda era o rei escolhido por Deus. A nação começa a discutir o retorno do rei. O mesmo povo que havia sido influenciado pela rebelião, agora percebe que precisa restaurar o governo legítimo. Lá em 2 Samuel nós lemos, porém, Absalão, a quem nós ungimos sobre nós, morreu na peleja. Por que, pois, agora vos calais em fazer voltar o rei? Vamos falar um pouco sobre o mesmo caminho, só que agora em restauração. Veja que quando Davi deixou Jerusalém, o cenário era de derrota aparente. Ele atravessou o ribeiro de Cedron com o rosto coberto e os pés descalços, debaixo de um choro coletivo que ecoava a dor de uma nação dividida. Aquele caminho, ele representava a perda de tudo o que ele havia construído, o seu trono, a sua segurança e a sua paz de família. O Cedron era, naquele momento, o limite entre a glória passada e um futuro incerto no deserto. E, no entanto, ao retornar, o mesmo caminho geográfico ganha um novo significado espiritual. O Deus que permitiu a humilhação é o mesmo Deus que agora orquestra a exaltação. A travessia de volta não é marcada pelo peso da culpa, mas pela leveza do perdão e da soberania divina reconhecida. Isso, meus irmãos, nos ensina que Deus não nos leva por caminhos novos apenas para nos livrar da dor, mas muitas vezes nos faz passar pelos mesmos lugares para que nós vejamos a transformação que Ele operou em nós. O que era antes um vale de lágrimas, onde as pedras de Simei feriram a sua alma, agora torna-se um vale de bênção e de testemunho. A geografia é a mesma, mas o homem que caminha por ela é outro, mais maduro, mais dependente e profundamente consciente de que a restauração é um presente da graça e não mérito da força. Veja, Deus tem o poder de redimir a nossa história, fazendo com que os lugares onde nós fomos mais humilhados se tornem os palcos onde a sua glória será mais visível. E agora nós vamos falar do próprio Simei, que pede agora perdão. Simei, que havia amaldiçoado Davi durante a fuga, agora ele corre ao encontro do rei para pedir perdão. Ele reconhece o seu erro e demonstra um arrependimento. O 2 Samuel diz, e prostrou-se diante do rei, quando este passava o Jordão, e disse ao rei, não me imputes a culpa, meu senhor. Em 2 Samuel 19, e disse-lhe o rei, não morrerás. Veja, Davi poderia ter buscado vingança, mas ele escolhe perdoar. A restauração que Deus produz em sua vida não gera amargura, mas misericórdia. E vamos falar da restauração pública do seu reinado. Veja que, à medida que Davi retorna, representantes das tribos começam a acompanhá-lo de volta a Jerusalém. O mesmo rei que havia saído em humilhação agora retorna com reconhecimento público. E isso mostra que aquilo que Deus estabelece permanece. É importante notar, meus irmãos, que quem traz Davi de volta não é apenas uma estratégia política, mas é o próprio Deus tocando o coração do povo. Os mesmos que seguiram Absalão agora clamam pelo retorno de Davi, demonstrando que a opinião humana ela é instável, mas o propósito divino é imutável.
Veja, a restauração, ela não veio porque Davi lutou por seus direitos, mas porque Deus vindicou o seu ungido no tempo certo. E esse episódio, ele nos ensina uma verdade espiritual profunda de que quando Deus chama, ele não volta atrás. A unção pode ser provada, pode ser coberta de pó no caminho do sofrimento, mas ela não pode ser cancelada pela traição humana. Davi retorna não apenas como rei, mas como um testemunho vivo de que a humildade precede a exaltação. O trono de Davi foi restaurado porque ele pertencia ao Senhor e não ao próprio Davi. Da mesma forma, quando nós entregamos os nossos sonhos, nossos ministérios e as vidas nas mãos de Deus, nós podemos passar pelo vale, mas a restauração pública virá como testemunho de que foi o Senhor quem nos sustentou. O que Deus estabeleceu, nenhum homem pode derrubar. E qual é a diferença entre Davi e Saul? Veja, quando Saul percebeu que perderia o trono, ele reagiu com medo e perseguição, tentando manter o poder a qualquer custo. Ele lutou contra a vontade de Deus porque o seu foco era o próprio reino e não o rei. A solução se tornou vazia porque ele tentou sustentar com força do braço o que só Deus poderia manter. Davi aqui, ele demonstra um coração diferente. Ele entrega o seu destino nas mãos de Deus. E essa diferença, ela revela dois tipos de coração. Um que luta para manter o poder e outro que confia na soberania de Deus. Saul via o trono como uma propriedade e Davi o via como mordomia. Então, quando Deus permite a queda de Saul, Saul se desespera quando ele é posto à prova. Davi, quando se humilha, não. Então veja, a verdadeira unção, ela não se agarra ao cargo, mas se submete ao dono da unção. Davi nos ensina que é melhor perder um trono temporário e ganhar a aprovação eterna do Senhor do que vencer uma batalha e perder a presença do Senhor. E aqui nós chamamos uma aplicação prática. Nós vamos entender quando não lutar. Irmãos, esse estudo, ele nos leva a uma reflexão pessoal profunda de que muitas vezes nós lutamos batalhas que Deus não nos mandou lutar. Muitas vezes nós lutamos por orgulho, por vingança, ou até mesmo para controlar situações que devem ser entregues a Deus. O cansaço espiritual, muitas vezes, vem não do que fazemos para Deus, mas para o que fazemos contra Deus, tentando forçar portas que Ele mesmo fechou. Veja que há batalhas que são de Deus e devemos lutar com fé, a verdade e a justiça. Mas há batalhas que são do ego e devemos nos render. A sabedoria está em discernir qual é qual. Davi nos ensina aqui que às vezes recuar é o maior ato de coragem espiritual e que render-se à disciplina de Deus é o caminho para a verdadeira vitória. Jesus mesmo nos deu o exemplo supremo no Getsemane. Ele fala lá em Mateus 26, não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja, não lutar contra Deus não é covardia, é confiança madura. É acreditar que Ele defende a nossa causa melhor do que nós mesmos. Veja, quando nós soltamos as armas da carne, nós damos lugar às armas do Espírito e é nesse silêncio de rendição que a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração. E agora, partindo para a conclusão desse estudo, nós vemos que a fuga de Davi durante a revolta de Absalão, ela revela um dos momentos mais profundos e mais transformadores da sua caminhada com Deus. Não se trata apenas de uma retirada estratégica, mas de uma entrega espiritual que redefiniu
o conceito de vitória para o homem segundo o coração de Deus. O guerreiro que havia vencido tantas batalhas com a espada, agora ele demonstra uma conquista ainda maior, a vitória sobre o próprio orgulho. Ele reconhece a disciplina divina sem se rebelar. Ele preserva o povo de uma guerra civil desnecessária. Ele demonstra amor sacrificial pelo filho que o traiu e, acima de tudo, coloca completamente o seu futuro nas mãos do Senhor. Veja que Davi entendeu que seu trono não seria sustentado pela força do braço, mas pela fidelidade da aliança. E é crucial compreender que a restauração que Deus produz, ela não é apenas externa, mas ela é interna. Deus o trouxe de volta a Jerusalém, mas o Davi que retornou, ele era um homem mais quebrantado, mais dependente e mais consciente da graça do que o Davi que saiu. A soberania de Deus, ela foi confirmada não através da luta de Davi, mas através da sua espera. Às vezes, a maior vitória não acontece no campo de batalha, mas no silêncio de um coração que aprende a dizer: faça de mim como melhor lhe parecer. E essa postura, irmãos, ela desarma o inimigo. Ela cala a acusação e abre o caminho para a intervenção divina. Quando nós paramos de lutar contra a vontade de Deus, nós começamos a lutar com Ele. E então, nenhuma batalha é perdida. Responda agora. Responda para si mesmo. Qual batalha Deus está lhe pedindo para largar hoje? Qual direito você precisa abrir mão e qual vingança precisa perdoar? Ou qual controle precisa entregar para que você possa vencer a si mesmo e experimentar a verdadeira restauração que só vem do alto? Irmãos, que o exemplo de Davi nos ensine que o caminho para a exaltação passa inevitavelmente pelo vale da humilhação confiante. O Deus que viu Davi chorar no Cedron e orar no Monte das Oliveiras é o mesmo Deus que vê a sua dor hoje. E Ele promete que Ele vos exaltará no tempo devido. Amém, meus irmãos? Então, se esse estudo ele abençoou a sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe essa mensagem e ajude mais pessoas a crescer na palavra de Deus e assim fazermos juntos o reino crescer.